Tá procurando o que assistir hoje no streaming? Você veio no lugar certo, porque eu vou preparar aquela listinha todo final de semana com 10 filmes adicionados recentemente que você vai querer encontrar nas principais plataformas. Tem filme na Netflix, tem filme na HBO Max, tem filme no Prime Video, tem filme no Disney Plus, tem filme na Reserve Movision, tem muito filme bom. Então, antes de começar a lista, já quero pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, compartilhar se você gostar dele e principalmente se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 8.500 inscritos. Eu conto muito, mas muito com a ajuda de vocês nessa. Então vamos sem enrolação para as dicas. E vamos começar pela Netflix. Já vou mergulhar aqui no catálogo da Netflix. Vou me ajeitar aqui para me enquadrar melhor agora aqui, porque fiquei meio torto. Vamos lá. Começando por esse filme que eu gosto muito, que chegou ontem na Netflix, e eu acho um filme super bem subestimado, chamado Doutor Sono, filme do Mike Flanagan. Que eu acho simplesmente fantástico, porque esse filme ele tinha tudo para dar muito errado, porque é uma continuação de um clássico do cinema de horror, Iluminado, que no processo de criação desse filme acabou rompendo com o que o autor do livro gostaria de ver na adaptação original. Todo mundo sabe da rixa, da treta que aconteceu entre o Stanley Kubrick e o Stephen King, que é o autor de O Iluminado, do livro que inspirou o filme. E o Doutor Sono é um filme que ele, teoricamente, ele parte de um novo livro do Stephen King, mas ele tá a todo momento conversando com o Iluminado, então fica uma coisa assim meio confusa, sabe? Ele tá querendo seguir o livro, tá querendo seguir o filme, sabendo que tem essa cisão nesse olhar ali dos autores, né, do Kubrick e do Stephen King, e aqui eu acho que ele encontra o melhor dos dois mundos, sabe? Porque tem a fantasia do livro, todo o elemento fantástico da obra do Stephen King, conversa muito com um elemento mais sombrio, mais realístico, do olhar do Stanley Kubrick para o sobrenatural enquanto um reflexo das distorções humanas e masculinas, e esse filme a partir da perspectiva do agora adulto Danny tendo que lidar com as consequências de tudo que aconteceu na sua infância. Eu acho um filme fascinante porque ele é imagético, ele é imaginativo, ele é sombrio, e a vilã vivida pela Rebecca Ferguson é hipnotizante. Recomendo muito, Doutor Sono. Se você não viu, corre pra ver, porque esse filme merece uma segunda chance, com toda certeza. Também na Netflix, a segunda dica é Infiltrado na Clã, do mestre Spike Lee. Que esse filme é maravilhoso. Eu considero um clássico moderno, sabe? É um filme que foi lançado tem pouco tempo, mas pra mim é aquele tipo de filme que ele é tão ousado, tão provocante, tão consciente do seu tempo e que sabe como, a partir de uma história real um tanto inacreditável, tocar em questões que infelizmente não ficaram no passado. Eu acho que Infiltrado na Clã é isso. É um suspense, é um filme ácido, é um filme irônico, é um filme que tá sempre debochando daqueles que tanto feriram a comunidade afro-americana nos Estados Unidos, num processo ali, na história do país, mas em especial nesse processo que o filme aborda, o processo de conquista dos direitos civis dentro da sociedade americana. E o que o Spike Lee faz aqui é magnífico, porque ele assina um filme extremamente estiloso, extremamente envolvente, com uma narrativa que sabe fazer vários acenos pro elemento mais comercial da coisa, de um cinema mais comercial, mas que tá a todo momento fincando a sua bandeira, sabe? Apontando o problema, enxergando o problema real, vivo na sociedade americana. E esse filme ele foi lançado em 2018. Olhando para o que a gente está vendo hoje, a gente percebe o quanto o Spike Lee já estava antecipando uma corrente, uma tendência que infelizmente está no poder hoje nos Estados Unidos. Infiltrado na Clã é um filme assim impressionante, muito irônico, muito afiado. É daqueles filmes que eu acho que na revisão eles tendem a soar ainda mais impactantes, porque infelizmente essa é uma história que aconteceu ali nos anos 60, mas a realidade que o filme mostra, infelizmente, não ficou no passado. O terceiro filme também tá na Netflix e é também dirigido por um mestre do cinema. Tô falando de A Mula, filme dirigido pelo Clint Eastwood, estrelado por ele também. Eu acho esse filme extremamente ousado e que conversa em algum nível, obviamente, guardado as devidas proporções, com o Infiltrado na Clã, por mostrar a realidade nos Estados Unidos, uma realidade que muita gente insiste em não enxergar a partir de uma outra história real, a história real de um idoso
que vê a sua fazenda falir, tá com sérios problemas. Ele fez escolhas na vida que o colocaram numa posição extremamente solitária e ele acaba aceitando o convite de ser o motorista de uma gangue de traficantes locais. Só que a coisa escala e ele não percebe que estava se envolvendo com coisas e pessoas realmente perigosas. Eu acho que esse filme, ele é uma história, assim, real, super curiosa, né? A história de um idoso que usa a velhice como fachada para se tornar uma mula do tráfico de drogas. Mas é também um filme sobre a solidão, é um filme sobre escolhas que isolam, é sobre uma sociedade americana, ou pelo menos uma parcela da sociedade americana com dificuldades em aceitar a perda de certos privilégios. É um filme do Clint Eastwood e ele é mestre em fazer isso. Ele é mestre em olhar para personagens humanos e, a partir dessa humanidade, entender o mundo que esses personagens estão vivendo. A Mula é um filme que, na época do lançamento, dividiu o público, mas eu acho precioso, precioso. Só veja. A quarta dica também tá na Netflix. A Netflix, essa semana, olha, entregou vários belos filmes. E é um outro filme meio subestimado, que eu nunca entendi por que Duas Rainhas não causou o impacto que deveria ter causado. Porque é um filme estrelado pela Saoirse Ronan, pela Margot Robbie. Ele é baseado numa história real, assim, fascinante, que é o conflito, a treta entre primas, digamos assim, entre a rainha da Inglaterra e a rainha da Escócia, uma treta na realeza, conflito que ganhou uma proporção até trágica. E é um filme que ele tem, além de ser visualmente muito, eu diria, impressionante, eu acho que o trabalho de direção de arte desse filme é muito rico, é muito condizente com o que a gente espera de um drama de época. E as atuações são muito potentes. É um filme que consegue, a partir dessa história real, a partir dessa fachada da realeza, enfim, acessar a verdade de duas mulheres em conflito, duas mulheres representando o mundo em que elas viviam e lutando por certos privilégios dentro de um mundo extremamente desigual. Eu acho um belo filme. A quinta dica tá no Disney Plus e esse é um dos filmes mais subestimados de 2025 para mim. Tô falando de Hélio, animação da Pixar, que é uma história absolutamente cativante sobre um tema que é um tema muito delicado, a dificuldade em encontrar um lugar no mundo. É um filme sobre a perspectiva de um menino que perde os pais, ele tá morando com a tia ela é uma militar, uma general, e ela tá tentando conciliar a carreira que ela queria construir com essa responsabilidade de assumir os cuidados do sobrinho. E esse garoto, ele, nessa dificuldade em encontrar o seu lugar no mundo, ele começa a querer encontrar um lugar fora do planeta, no espaço. Ele acredita que existem alienígenas lá fora e que eles vão entendê-lo melhor do que os humanos. E a partir dessa trama delicadíssima, o filme, ele dentro de uma lógica lúdica, dentro de uma lógica, assim, bem com cores infantilizadas, ele vai acessando a verdade desse menino numa aventura que é comovente, que é divertida e que respeita, sabe, a inocência, respeita o olhar desse menino, respeita a dificuldade dele em lidar com sentimentos que são complexos de se encarar. É um filme que consegue, dentro de uma zona aventuresca, fazer isso e fazer isso de forma bem feita, às vezes se apressando um pouco aqui, mas sempre com muito coração, com muita verdade, com muita imaginação visual. Um filme lindíssimo de se assistir. Por falar em lançamento de 2025, olha aí, Superman já tá disponível na HBO Max. E assim, gente, pra mim é um dos meus blockbusters favoritos desse ano, porque é um filme livre de cinismos. É um filme de herói consciente do que os filmes de herói estavam precisando, sabe? O James Gunn, ele tá muito... Eu gosto muito do James Gunn, inclusive tô com a camisa aqui de Guardiões da Galáxia, porque eu acho que o James Gunn é um cara que acredita nos filmes que ele tá fazendo. E ele acredita mesmo quando as coisas sugerem, sabe? Nesse caso aqui do Superman, esse filme poderia ser facilmente tratado como um filme tolo, porque ele é um filme que ele tem um olhar de mundo muito puro, mas esse é o olhar do super-homem, é o olhar desse ícone, esse símbolo, sabe? É um olhar de alguém que acredita na humanidade. Eu acho que esse filme, ele recupera isso. Esquece o Superman, do Zack Snyder, aquela coisa complexa de Deus. Esse é um super-homem que acredita no ser humano, que acredita e defende a humanidade. E é um filme cheio de cores, é um filme empolgante, é um filme divertido, é um filme atento à realidade, é um filme que consegue, de forma surpreendente, eu até agora não acredito que esse filme fez isso de forma consciente. Para mim, foi uma
uma coincidência, mas eu vejo muito um caráter até político nesse filme aqui, olhando para a realidade, olhando para aqueles que não têm voz no mundo extremamente desigual e violento. Eu acho um belíssimo filme de super-herói. É o filme de super-herói que o cinema de herói desaprendeu a fazer. A 7ª dica chegou no Prime Video. Esse filme deu polêmica, mas é o tipo de filme que eu adoro e defendo com muita, muita vontade. Pobres Criaturas é um filme daqueles provocantes por natureza, porque é um filme sobre afirmação feminina, é um filme sobre um mundo desigual que explora mulheres, é um filme que assume um olhar masculino para essa realidade e que conta uma história centrada numa jovem vítima de um mundo patriarcal, vítima de um mundo que explora, que deforma e que cria distorções que podem machucar, mas podem também revolucionar, podem transformar. Eu acho que o que o Yorgos Lanthimos faz aqui, o diretor desse filme, é meio que reinterpretar ou subverter ou se apropriar do mito do Prometheus moderno, do mito do Frankenstein, dentro de um olhar feminino, de forma livre, sabe? Livre de pudores, livre de pressões externas. É um filme que ele carrega isso consigo. Eu acho um filme extremamente livre, sabe? E pro bem ou pro mal, tem gente que não gosta da abordagem, tem gente que se incomoda tem gente mais, digamos assim, cheia de pudor, que se incomoda com as escolhas visuais do filme, na forma como ele explora o corpo, mas é um filme, como eu disse, livre, é um filme que ele não tá preocupado com isso, ele tá preocupado em passar um recado, em provocar e nos fazer refletir sobre esse mundo desigual, um mundo, sabe, muito injusto pro feminino, mas a partir de uma perspectiva feminina de alguém que está querendo aprender com tudo isso e transformar. Se não a realidade, a própria realidade. A 8ª dica tá na Reserva Imovision e esse filme é poderoso. Meu Amigo Robô é uma animação que toca num tema que eu acho que é um tema muito urgente, que é a crise de responsabilidade afetiva nos centros urbanos. E ele faz isso numa história que ela tem traços lúdicos, como você pode ver aí até na imagem do pôster, mas que esconde muito um olhar adulto pro mundo, sabe? Um olhar assim, um olhar muito consciente do impacto da solidão, da falta de voz, da falta, sabe, da dificuldade de se fazer ouvir nesse mundo, o efeito de tudo isso dentro da nossa realidade. É um filme sobre um cachorro que resolve comprar um robô para ser o seu amigo. Ele não tinha amigos. E eles vivem um período muito feliz, muito solar, sabe, tudo ia muito bem, até que algo acontece, algo que abala essa relação e algo que entra nessa questão que eu falei no início, a questão da crise da responsabilidade afetiva nos centros urbanos, como a gente às vezes abre mão muito fácil daquilo que deveria, assim, zelar ou proteger. Meu Amigo Robô é precioso, é precioso. Quem viu sabe. A 9ª dica também está disponível na Reserva Imovision e esse filme me emocionou profundamente. Tô falando de Belas Criaturas, um filme da Islândia, mas é um filme extremamente universal sobre a formação masculina. Ele segue os passos de um garoto popular que junto com os amigos ali eram aqueles, sabe, aqueles intocáveis no colégio, eles faziam tudo juntos. E esse garoto, ele acaba vendo uma reportagem de um colega de colégio que foi vítima de bullying, assim, bullying pesado, foi parar no hospital. E esse menino era muito solitário, tinha uma realidade, vivia numa realidade extremamente disfuncional. E ele resolve, ao contrário do mundo, ele resolve se aproximar desse menino, resolve tentar entender a realidade dele. E aí começa uma história de amizade que vai revelando muito sobre aquilo que a gente não vê nesse mundo brutalizado, sabe? O afeto, o companheirismo, a troca de experiências, a capacidade desses adolescentes em lidarem com questões muito mais complexas e delicadas. É um filme extremamente sutil, é um filme extremamente comovente. E eu vou fechar a lista com o Nick, esse filme maravilhoso do Spielberg, sabe lá por quê? É considerado um filme menor do diretor. Eu não considero. Eu acho um dos filmes mais maduros dele. Uma história real de um agente do Mossad que tenta iniciar uma missão para caçar aqueles que foram os responsáveis pelo atentado contra a delegação israelense durante os Jogos Olímpicos de Munique. Só que a coisa escala. E o senso de desproporcionalidade que esse filme mostra, ele diz muito sobre o mundo que a gente está vivendo. É um filme sobre o justo, sobre um senso de justiça que se transforma em vingança e as consequências disso.
e elas são sempre trágicas. Por isso eu acho esse um dos filmes mais maduros do Steven Spielberg. Munique reapareceu na Netflix e eu recomendo muito que você assista. Então é isso, galera. Agora dizem nos comentários qual é o seu filme favorito da lista. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!